Tá. Vai, isso mesmo. Seguindo nos lançamentos, então, galera, esse é o segundo lançamento desse mês, mais uma lager de inverno. A gente resolveu fazer uma Baltic Porter, que é um estilo que até então a gente não tinha produzido. Tem algumas pessoas aqui no Brasil produzindo já exemplares bem legais, que me vem na cabeça primeiramente é a da cervejaria Voss. Eles têm uma base muito boa e ainda fizeram umas loucuras com a mesma base, ganha prêmio, ganha amores, todo mundo adora, então... A gente resolveu fazer um negócio legal também, porque estamos nessa pegada de lagers, e já é uma lager um pouco mais complexa, um pouco diferente do que a gente vem fazendo, então a gente quis dar uma testada nessa receita. Vai, assim mesmo. Vamos provar então essa coisa, né? O pessoal do bar lavou os copos direitinho, então. Pra quem não sabe, a gente tá aqui no bar da Narcose. Então, galera, vamos tomar a nossa Tá bem na nossa. Então, assim, primeiramente, apesar de ser uma cerveja bem escura, né, a gente vai imaginar que ela vai ter uma pegada de cacau, de café muito extrema. Não, o aroma dela é bem base, assim, bastante casca de pão, um pouco de nota de açúcar queimado, assim, um leve chocolate, leve café. Mas muito menos do que esperaria, por exemplo, uma Imperial Stout ou uma Stout até mesmo. Café e chocolate só no final, assim, bem sutil. Depois que ela esquentar, vai aparecer um pouquinho mais, mas assim, o aroma dela, se tu cheirar ela de olhos fechados, sem ver que ela é escura, não sei se tu diz que é uma cerveja escura. Tá ligado? Bom ponto. Um pouquinho de álcool, assim, no aroma mesmo. Só que no sabor... Isso é uma coisa que até a gente experimentou antes de fazer o vídeo, né? Mas lembro que a gente tinha conversado, eu tinha sentido algumas berries, assim, alguma coisa meio de, não sei, bem sutil, assim, e eu acho que é do álcool, né? Eu acho que é do álcool, eu acho que não é nem éster, porque a fermentação dela é relativamente limpa, mas eu acho que é um pouquinho do aroma realmente do álcool, assim, ela tá com 8% de álcool, não é álcool superior nem nada. Mas é um pouquinho do cheiro do álcool, assim, esse cheiro mais frutadinho. Essa cerveja ficou muito, muito legal, muito interessante. Ficou, assim, cremosa também. O malte traz bastante complexidade. Ela tá bem cremosa, ela tem bastante sabor de casca de pão, mas principalmente açúcar queimado, assim, aquele açúcar que fica no fundinho da panela. Não torrado, mas queimadinho. E aí um pouquinho de café e um pouquinho de chocolate, mais mesmo, é esse aroma e sabor de café torradinho, de café tossadinho, assim, de açúcar queimadinho. E um pouquinho de fruta seca e um pouquinho de alcaçuz, isso aí. Alcaçuz. Mas bem de leve, que é mais mesmo essa pegada de açúcar. E um pouquinho dessas outras notas, né, que eu comentei. Ela tem um corpo já um pouco mais pegado do que a Doppelbock, né? Ela tem um corpo um pouquinho mais alto, médio alto, assim, e o amargor dela é um pouco mais alto, só que ele tá bem em equilíbrio também com esse do Solar Residual, então no fim elas acabam, apesar dessa que ter mais corpo, elas acabam tendo uma drinkabilidade, assim, relativamente similar, tá? Eu acho essa um pouquinho mais complexa no malte do que a Doppelbock. A Doppelbock é mais fácil de beber e não perceber que tá ficando bêbado, eu acho. Mas essa aqui é um pouquinho mais complexa. São duas cervejas, apesar de terem características parecidas, elas são bem diferentes, assim, isso que é o mais louco, assim, eu até ouvindo agora falando, parece que eu tô falando da mesma ceva as duas, mas estão super diferentes, assim, é a mesma levedura as duas, obviamente, mas a base de malte muda completamente, lúpulo aqui é praticamente só pro amargor, não tem aroma, não tem nada. Então é isso, é realmente, dá pra compreender muito bem, assim, a diferença o resultado que a gente pega de diferentes maltes olhando essas duas cervejas, é um troço bizarro. É uma boa experiência, digamos assim, comparar, né, tomar uma e depois a outra. Mas é isso, apesar dela, então esse corpinho mais alto deixa ela um pouco mais aveludada, né? Ela tem essa pegada assim mais cremosa do que a Doppelbock, menos a Doppelbock parece ser um pouquinho mais seca. Mas é isso, tá boa pra caralho. É uma cervejinha legal assim pro inverno, uma cerveja que vai aquecer, assim, que é tipo como se fosse um abraço, assim. É muito legal. Eu particularmente não tinha tomado esse estilo ainda, não provei a cerveja da Voss, inclusive tenho que provar uma delas. E me surpreendi, né? Achei um estilo bem interessante, com certeza eu vou tomar bastante. E é isso aí, tá? Apesar dessa
média, alta complexidade. E desse corpo, super bebível, dá pra pedir vários pints, dá pra pedir growler, só cuidado. Eu acho que é legal falar também que esse estilo é um estilo que quase sumiu, que agora desde que começou a revolução das cervejas artesanais, digamos assim, esse estilo está sendo revivido. Mas a história, a gente foi pesquisar, enfim, para contar um pouco para vocês, e tem, na verdade, várias versões da história desse estilo. A gente resolveu seguir porque não daria para explicar tudo. Se vocês tiverem interesse em pesquisar, dá para ficar bastante tempo lendo. A história da Baltic Porter. Então, o que aconteceu? O pessoal, lá pelos anos 1800, era muito famoso as cervejas porters, né, da Inglaterra. Eles começaram a exportar essa cerveja para o mundo inteiro, bem como para os países bálticos e a Rússia. Como eles exportavam, eles acabaram fazendo uma versão mais forte, mais alcoólica. Para resistir à viagem. Para resistir à viagem, né? E essa bebida caiu nas graças lá do pessoal, principalmente da Catarina, que era a imperatriz da Rússia. E com isso, até por isso que a gente acredita que começou a ser chamada de Russian Imperial Stout, né? Então aquela Porter virou tipo uma Export Porter, que virou uma Stout, que virou uma Russian Imperial Stout. Isso em nomes a gente falando. O que acontece é que depois as cervejarias lá começaram a se ligar que poderiam fazer esse estilo também, só que devido aos insumos que elas tinham, a receita começou a mudar. Até levando em consideração o frio que tem nesses países, o que acontece, não faz sentido tu usar uma levedura ale para fermentar, porque é uma levedura que trabalha a uma temperatura mais alta. Então eles acabaram começando a utilizar leveduras lagers, influenciados por essa evolução que estava acontecendo na Alemanha, com Pilsens, etc. E aí começou a surgir esse estilo que a gente produziu agora, que é o estilo Baltic Porter, que é meio que um híbrido entre uma Imperial Stout fermentada com levedura lager, só que ela tem muito menos torrado, gosto de café e chocolate do que uma Imperial Stout. E comparado com uma Porter, eu não sei dizer, porque, tipo, Porter e Stout é um negócio que até hoje eu não sei a diferença. Na minha cabeça, Porter é menos café e chocolate. Daí tem, a Stout é mais cafezão, chocolate, sei lá, tipo, é bizarro. Aí cada um chama o que quiser, mas assim, a história é mais ou menos isso. Bom, isso aí. É isso. Valeu. Feito, nice.